Bem-vindos ao módulo 2 do treinamento EAD Maker. No módulo anterior, nós vimos uma introdução sobre a ferramenta, vimos como criar um projeto e também um overview sobre as ferramentas que nós temos dentro da IDE. Nessa primeira aula do módulo 2, veremos a área de trabalho do Maker, contendo o nosso gerenciador de objetos, o inspetor de objetos e a paleta de componentes. Primeiro, o gerenciador de objetos fica nessa área superior aqui na parte esquerda da área de trabalho e ele contempla uma listagem dos formulários, fluxos e relatórios que a sua aplicação contém. É possível aqui realizar uma busca pelo nome do objeto que você quer filtrar, por exemplo, senha. Ele filtra mostrando apenas o formulário Portal Lite e alterar a senha. É possível escolher também se os objetos vão estar categorizados ou não, simplesmente desmarcando o checkbox de categorizar. Clicando sobre os objetos, nós temos algumas propriedades. Primeiro, eu vou clicar com o botão direito no primeiro formulário. Nós temos a opção também de criar um novo objeto, criar um novo formulário. Podemos também editar o objeto atual, ou seja, editar esse formulário Portal Lite alterar senha. Então ele abre a estrutura do relatório, onde eu posso gerir os componentes, o tamanho, a estrutura de forma geral desse formulário. Tenho também aqui o histórico, ou seja, com isso eu consigo ter uma noção de todas as modificações que foram feitas nesse objeto. Então tem um controle do histórico de versionamento daquele objeto de forma específica. Vocês viram lá o histórico SQL, nós já vimos no módulo 1, e aqui é uma possibilidade de você ver o histórico, mas para um objeto específico, nesse caso o formulário Portal Lite alterar senha. Então aqui eu teria toda a listagem de modificações feitas nesse formulário, como não fizemos ainda, não há nenhuma. Tá? Os dados que eles vão exibir aqui é a data e hora da modificação, né? O tipo de modificação que foi feita, alteração, exclusão, e também quem foi o usuário que fez aquela modificação nesse objeto. Temos também a opção de duplicar esse objeto e as dependências, né? Vocês também já viram o scanner de dependências no módulo 1 e aqui você consegue ver as dependências para aquele objeto específico, né? Então ele já abre buscando pelo formulário Portal Lite alterar senha. Dá para ver aqui que ele depende de uma regra de negócio chamada Portal Lite alterar senha, alterar, e que nenhum objeto depende desse formulário. Então você consegue ter essa noção, né, de dependências entre os objetos. Temos também a opção de gerenciar as categorias, né, ou categoria que esse objeto faz parte. Por enquanto que ele faz parte só da categoria template Portal Lite. Eu poderia adicionar a categoria uso geral ou setar apenas a uso geral. Então eu posso gerenciar as categorias ou a categoria que esse objeto pode fazer parte. Temos também uma possibilidade para você gerir as permissões desse objeto. Ou seja, todo formulário você pode gerir as permissões, né, de acordo com um grupo de usuários, e aí nesse caso é permissões a nível de desenvolvimento. Então eu tenho um grupo de desenvolvedores nesse caso aqui, o nome do grupo, e eu posso gerir se eles podem editar ou se eles podem excluir esse objeto. Temos também a possibilidade de restringir o acesso. Ou seja, quando eu marco essa opção, ele mostra que aquele objeto está bloqueado para o usuário master, que é o que eu estou utilizando nesse momento. Então, nenhum outro desenvolvedor, mesmo que faça parte de um grupo de desenvolvedores que tem acesso a esse formulário, mesmo assim ele não vai conseguir abrir esse formulário porque ele está bloqueado apenas para o usuário master. Então, isso serve para você controlar, né, modificações simultâneas no mesmo objeto, por exemplo. Então, eu posso vir aqui, bloquear, e aí só o usuário master tem acesso, e depois clicar de novo, ele volta a estar disponível para todos os usuários. E também temos a possibilidade de permitir o acesso externo, ou seja, por padrão, todo formulário, né, para ser acessível, o usuário precisa ter uma sessão ativa no sistema. Então ele precisa entrar, logar no projeto e aí abrir os formulários. Se essa sessão expirar, né, por algum motivo, ele vai perder acesso ao formulário por não ter uma sessão ativa. Porém, existem formulários que você pode ter necessidade de não ter
essa obrigação de ter uma seção ativa. Por exemplo, um formulário para cadastro de usuário. Digamos que no seu sistema os próprios usuários se cadastram. Então esse é um formulário que não necessita ter a seção ativa. Então é um formulário que você pode marcar para permitir acesso externo. E também a opção para excluir esse objeto. No caso dos fluxos, né, nós temos algumas funções que nós já vimos, ou seja, se replicam também para os fluxogramas, como acesso, permissões, restringir. E além disso, né, temos a possibilidade de você transformar esse fluxo em um fluxo web. Você pode fazer chamadas via GET POST para esse fluxograma e pegar o retorno que ele trouxer de acordo com a sua regra de negócio. E também a possibilidade de publicar como web service, ou seja, você pode, com um clique, transformar o seu fluxograma em um serviço web e a partir daí é possível que outros sistemas consigam comunicar com o seu projeto através de chamadas SOAP. E no caso do relatório, além do que a gente já viu em fluxo e em formulário, temos também a opção para exportar relatório para Jasper. O nosso gerador padrão, que já vem na ferramenta, ele é um executável, portanto feito para utilizar em ambiente Windows, mas caso você queira publicar em um ambiente Linux, você pode exportar o seu relatório para Jasper e trabalhar com Jasper, já que ele pode ser executado tanto no Linux como no Windows. Então esse foi o nosso gerenciador. Logo abaixo dele, nós temos o inspetor de objetos. E o inspetor de objetos exibe as propriedades do objeto em foco. Então, por exemplo, como eu não tenho nenhum objeto aqui na área de trabalho por enquanto, ele está exibindo as propriedades do sistema. Ou seja, o foco nesse momento aqui é o projeto. Então, tem propriedades como quem é o formulário principal do meu projeto, quem é um formulário de login, se o sistema requer autenticação, quem é um formulário de log, o formulário de usuário, de grupos. Posso gerir as conexões adicionais do meu projeto, certo? Então, eu tenho uma série de propriedades do projeto. Abrindo um objeto, por exemplo, eu vou abrir o formulário portal-lat altera senha. Agora, o foco é o formulário portal-lat altera senha. Então, o próprio inspetor muda para exibir as propriedades daquele objeto. E aí tem propriedades como tamanho do formulário, altura, posição X, a imagem do formulário, se ele é um formulário modal, se ele é um pop-up, se ele não é um pop-up, se ele é responsivo, enfim, eu tenho propriedades para aquele objeto, para aquele formulário. E clicando em um componente, eu passo a exibir, o objeto em foco agora é o componente que eu cliquei, que nesse caso foi o caixa de texto, e aí ele passa a exibir propriedades da caixa de texto, como apenas o tamanho e a altura também, na descrição, o vínculo com o campo, se é visível, se está habilitado, o valor quando ele está nulo, enfim, uma série de propriedades para os componentes. Então o inspetor ele é de acordo com o objeto em foco. E além dos objetos que eu citei em relação a propriedades dos objetos, ele pode também exibir os eventos, que aí segue a mesma lógica. Então eu tenho eventos do sistema, eventos do formulário e eventos dos componentes. Então só para citar um exemplo aqui, clicando no sistema, ele passa a exibir eventos do sistema, autenticar, aumentar, mudar senha. Clicando no formulário, ele passa a exibir eventos dos formulários, antes de deletar, antes de inserir, ao navegar, depois de excluir. E clicando no componente, ele passa a exibir eventos do componente. Então toda a ferramenta em si é orientada a eventos. Nós vamos utilizar esses eventos para criar as regras de negócio. E temos também aqui do lado direito, a nossa paleta de componentes Maker, contendo aqui uma listagem dos componentes que você pode utilizar para montar os seus formulários. Tá? Então, só para mostrar aqui alguns exemplos, nós vamos ver durante todo o curso EAD esses componentes um a um. Então, nós temos aqui a lista dinâmica, nós temos opções, temos também a lista dupla, o botão, o componente caixa de texto, certo? Então nós temos uma listagem dos componentes aqui, é possível filtrar pelo nome dos componentes, encontrar de forma mais rápida, tá? E utilizar então esses componentes para montar os nossos formulários. Ok? Então essa foi a nossa área de trabalho, Maker, com o nosso gerenciador, o inspetor, e a paleta de componentes. Até a próxima aula.